Ei pessoal, é Viviane. Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre velas e hoje eu quero começar com a primeira pergunta que você deve se fazer quando você for fazer velas, tá? E a primeira pergunta, gente, é que tipo de vela que eu quero? Parece bem óbvio, né? Parece uma coisa que a gente nem se faz essa pergunta, mas tem que se fazer. Que tipo de vela que eu quero? Eu quero uma vela estilo pilar, que são essas que a gente tem que usar um molde para poder desenformar. Sim, todas as velas que eu vou mostrar aqui hoje não são minhas, tá? São minhas porque eu comprei, mas são velas compradas. Isso porque eu tive essa brilhante ideia, né, de ensinar o que tá todo mundo ensinando e eu não tinha o material em casa. Então, eu comprei e também eu quis comprar para vocês verem que erros até a grande indústria comete, tá? Então, a gente vai tentar minimizar esses erros. Eu fiz um vídeo ontem, quando eu comecei, as pessoas também me perguntaram, né? Como é que eu fiz esse efeito aqui das cores tá sempre alternando? Gente, na verdade, eu não sei, tá? Porque a cor da parafina é branca, o copo é verde. Eu tenho a impressão que eles colocaram alguma espécie de luz na parte de baixo que se ativa com calor, sabe? Não sei. Mas eu estou esperando para poder usar toda a vela para ver o que tem no fundo dessa vela. Porque realmente é muito interessante, né? Ela vai mudando de cor. Olha só que bonita. Não exala nada, tá? Era supostamente uma vela de citronela, que era para poder espantar mosquito, né? Eu comprei bastante delas, de coisa diferente, porque às vezes a gente vai de férias e os mosquitos como a gente vive, né? Então, e coloca aquelas coisas na tomada. Eu acho que os bichos já estão tão viciados com isso que nem respeita essas tomadas, esses produtos de tomada, não. Ou talvez é porque aqui eles têm umas regras de segurança muito elevadas, então não deixa qualquer veneno ser aprovado. Então, se não tem veneno, os bichos não morrem, como a gente vive, com cheiro de coisa. Enfim, isso não tem nada a ver com a aula. Gente, que tipo de vela que eu quero? Eu quero uma vela estilo pilar, essas chamam pilar independente da forma, tá? Que quer dizer que eu preciso de uma forma para poder ela ficar o formato dela e depois eu retiro da forma. A forma pode ser de alumínio, tá? Geralmente essas no Brasil, com esses formatos redondos assim, ou quadrados, assim, né? Geralmente essas são de alumínio, porque elas são mais baratas. No entanto, eu aconselho vocês darem uma olhada no AliExpress, tá? Porque o AliExpress vem da China e consegue umas formas de silicone muito mais em conta. Eu prefiro as formas de silicone do que as formas de alumínio. Porque as formas de alumínio, qualquer amassadinha que der, já não dá para fazer. Tem que ter maior cuidado, porque se amassar, já não dá para fazer as velas bonitas mais. E outra coisa das formas de alumínio, se você errar na temperatura, ela vai grudar. Se a temperatura estiver muito alta, ela vai grudar nas laterais da forma. E, minha filha, esquece, que não sai mais, tá? Então, tem que ter o cuidado, muito cuidado, mais ainda cuidado, que a temperatura é tudo. Tem que ter muito cuidado com a temperatura e, às vezes, convém você colocar um desmoldante. Pra quem for usar essas formas de alumínio, porque são mais em conta, mais fácil de encontrar pro meu público, que a maioria de vocês estão no Brasil, né? Então, eu me direciono mais a vocês do que as outras pessoas. As pessoas que estão em Portugal têm a facilidade de comprar nessas lojas da internet que vende artigos da China ou nos chineses mesmo. Em Lisboa tem em todo lado, eu não sei as outras regiões de Portugal. Mas na região de Lisboa tem chinês em todo lado, você consegue, às vezes, formas de silicone, tá? Ou então, não sei se vocês conseguem comprar do eBay, do Amazon, porque na altura que eu tava em Portugal, a maioria das coisas boas do eBay e do Amazon não eram entregues para Portugal, era uma desgraça. Não sei se continua assim, porque já faz muito tempo que eu estou aqui, né?
Mas lá você consegue mais, você tem mais acesso a coisas mais baratas do que no Brasil, tá? Então, para quem vai usar o de alumínio, sempre convém um desmoldante leve para velas. Geralmente ele é feito de óleo mineral, tá? Estilo vaselina, não é vaselina, mas estilo vaselina. Eu nunca testei com a vaselina. Eu tenho para mim que se você pegar um paninho e colocar um pouquinho de vaselina e na bordinha, tipo, untando a forma, muito pouquinho, para depois a vela não ficar melada, eu tenho impressão que funciona. Quem souber, coloca aí, por favor, para ajudar todo mundo, né? Nos ajudando. Aí nos comentários, faz favor. Então, essas formas, geralmente de pilares, são assim, tá? Quando são de alumínio, não tem relevo nenhum, porque, obviamente, não vai conseguir tirar da forma. No entanto, se as formas de pilares for desenhadas assim, por exemplo, esse é um exemplo, tá? Temos diversos, de flores, e você... o que você imaginar existe. Tanto é que se você for no Instagram, você vai ver muita gente com esse tipo de velas bonitas, assim, feitas de silicone. Costumam ser bem carinhas, assim, eu acho um preço bem salgado. Forminhas, uma forminha, quer dizer, você vê lá a pessoa fazendo 100 velas da mesma, e cada forminha, 3, 4 libras, eu acho caro, tá? Pra gente que tá começando, eu acho caro. Mas, existe, pra quem tá aqui na região da Inglaterra, o Reino Unido, enfim, tem a Temu, né, que tá vendendo aí umas coisas... Geralmente, tudo que você compra lá é lixo. Mas, as formas de silicone de lá são normais, tá? Então, dá pra confiar. Tem a Shein também, né? A Shein, no Brasil, não sei se elas vendem só roupa ou se vende outras coisas, mas pode comprar lá também. E, enfim, Amazon e eBay, né? Mas do Amazon e eBay, a Temu tem sido a mais barata para conseguir formas de silicone assim. E para as pessoas que viajam, né, que vêm por aqui, aproveita e compra para poder levar para casa, né? Que aí já dá uma economizada também. Então, essas formas com detalhes, elas devem ser sempre de silicone, tá? Porque senão você não consegue tirar elas da embalagem, da forma. Então, para fazer essas velas aqui, você precisa de um determinado tipo de cera. Agora, essas velas que você vai envasar, vai colocar num pote, pode ser pote de terracota, de cerâmica, de vidro, o que você tiver em mente. Se o vidro for muito fininho, tipo taça de vinho, taça de champanhe, não vale a pena não, porque ao esquentar a vela, ele vai quebrar, tá? Tem que ser um vidrinho assim, de boa qualidade, tá vendo? Ou mesmo qualquer outra coisa. Essa xícara, se for muito fininha, também não é tão boa, porque pode ser que quebre com o calor. Tem que ser alguma coisa que aguente o calor. Eu já vi gente fazendo até com plástico, tá? Se o plástico aguentar o calor, por que não? Eu não arriscaria, mas já vi, né? Não pode falar que eu não vi, porque eu vi. Já vi de tudo. Madeira também, aquelas boquinhas de madeira. Já vi gente utilizar casca de coco para fazer a vela lá dentro da casca de coco. Enfim, usem a sua criatividade. Nesse tipo de vela, que são as velas de invase, então você pode usar praticamente todos os tipos de cera, tá? Então não tem que se preocupar. Então a primeira coisa que você vai fazer é pensar: eu quero uma vela de invase ou eu quero uma vela de pilar, tá? Primeira coisa. Depois que você já tem isso em mente, você tem que pensar: ok, eu quero uma vela que exala cheiro ou sem cheiro? O que eu quero? Se eu quero uma vela que dá cheiro, eu tenho que procurar ceras que vão queimar bem com o cheiro, tá? Por exemplo, quando a gente fala de vela de pilar, geralmente se faz com parafina
ou com cera de abelha, tá? A parafina, ela recebe muito bem os cheiros, as fragrâncias, tudo. Recebe muito bem as fragrâncias. A cera de abelha, no entanto, não recebe muito bem as fragrâncias, porque ela já tem o cheiro adocicado dela. Então, é muito difícil você combinar alguma fragrância com o cheiro da cera de abelha. E também porque, como ela é muito dura, para derreter ela, até ela tá tá derretida, para poder suportar a fragrância, para poder combinar com a fragrância, a hora que você tá combinando a fragrância, porque se colocar na temperatura muito alta, a fragrância, mesmo sendo fragrância, vai evaporar, né? Então, você vai perder aquele cheiro. Então, por causa da parafina, não recebe muito bem os cheiros, não, tá? Dá para fazer, mas não recebe muito bem os cheiros. Ao contrário da... O que eu falei, gente? Eu tô doida. A parafina recebe muito bem os cheiros. A cera de abelha não recebe muito bem os cheiros, tá? É isso aí que eu queria falar. Nossa, tô doida. Desculpa aí a bobagem. Agora, geralmente as de invase são mais fáceis para receber os cheiros, porque elas são naturalmente mais moles, né? Então, fica mais fácil de receber os cheiros. Para quem quer colocar cheiro, vela de invase sempre é melhor. Então, quer dizer, há vários tipos no mercado, tá? Inclusive, você pode fazer com parafina dentro também, tá? Então, elas recebem bem o cheiro, fica mais fácil. Então, contra cheiro é isso aí, tá? Aí vem outra pergunta que você tem que se fazer. Eu quero uma vela vegana, eu quero uma vela natural, eu quero uma vela... Ou eu não me importo com nada disso. Porque há velas que são de origem vegetal, tem a vela que é feita com cera de abelha. Cera de abelha, você não mata a abelha para poder usar a cera, mas vem do animal, né? Então, tem gente que não quer usar por causa disso, tem gente que acha que é ok. Se você é vegano e tal, o que você diz sobre isso? Porque eu não sei, porque eu não posso falar sobre isso, porque eu não sei. Para mim, não me incomoda de usar a cera de abelha. Mas tem gente que se incomoda. Então, você tem que saber, eu quero uma vela com cera de abelha, eu quero uma vela com origem vegetal, ou eu quero uma vela de origem mineral. De origem mineral é a parafina, né, gente? Mas aí, muita gente não quer usar a parafina porque reza a lenda que faz muito mal para a saúde, a queima dela. Pode ser que antigamente, quando iam refinar a parafina, talvez não era tão boa, tá? O que eu vou te falar da parafina? Não é a queima mais limpa, tá? Mas não há estudos que comprovem, eu tô falando de científico, tá? Eu já revirei tudo e todo o curso que eu fiz fala a mesma coisa. Que não tem estudos que comprovam que a parafina é tão ruim assim para a saúde. Então, assim, se fosse, não haveria no mercado também, né? Eles teriam que tirar do mercado e a maioria das velas que a gente compra, inclusive essas que eu tô queimando agora, eu tenho a impressão que são todas parafinas, sabe? Porque quando ao tocar, eu vejo que são tão duras que dá a impressão. Essa, com certeza, é parafina. E pelo preço que eu paguei nelas também, então eu acho que é, com certeza, parafina, tá? Então, assim, a maioria é parafina mesmo. Mas se você não quer usar parafina porque não vai com o seu modelo de negócio, a maioria das pessoas, então, optam por cera de soja, né? Aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, geralmente as pessoas usam cera de soja. E no Brasil, a maioria das pessoas usam cera de coco. Tanto a cera de soja quanto a cera de coco, elas na forma natural delas, elas são muito mole, tá? Elas recebem bem o cheiro natural delas não é muito forte, como o da cera de abelha, então elas recebem muito bem o cheiro, elas são mais moles, então elas têm que ser no envase, mas a questão é que, geralmente, quando você compra elas, você não consegue encontrar elas com
100% soja. É muito difícil. Consegue, mas é mais raro. Conseguir 100% soja ou 100% coco, tá? Geralmente a cera de coco, que todo mundo fala, ah, eu fiz a minha vela com cera de coco. Tem coco, mas também tem uma grande quantidade, às vezes, de cera de palma, às vezes mesmo cera de soja, é uma combinação. E às vezes também, para quem não quer usar parafina, muitas das vezes tem parafina. E muitas das vezes tem um químico que eu esqueci o nome, que durante esse percurso, quando eu for fazer as velas, eu vou mostrar para vocês, que ajuda a endurecer a vela de cera de abelha, ajuda... A cera de abelha não precisa nada de endurecer. Ajuda a endurecer a cera de soja e a cera de coco, tá? Tem produtos para isso. Então, essas combinações, geralmente tem um pouquinho de tudo. Então, às vezes a pessoa vai com aquela ideia de que, ai, a cera, eu faço cera de coco porque é mais natural. Às vezes tem uma mistureba do caraças lá dentro, tá? Então, não vem com isso. Por exemplo, essa cera aqui, vou dar um exemplo. Isso daqui é cera de soja. Pra mim aqui, e pra quem tá em Portugal, é muito mais fácil encontrar cera de soja do que outras ceras, tá? Cera de coco aqui pra nós é mais difícil. Essa cera aqui é a C3. Ah, cada cera de soja aqui tem uma numeração. Isso quer dizer, eles não te falam exatamente como é feita a mistura deles, porque a mistura é deles, né? Eles não querem ensinar a gente a pescar, não. Quer dar o peixe, que é pra a gente sempre ter que comprar o peixe, né? Então, por exemplo, essa daqui tá falando que é ideal para fazer velas e que dá um brilho, uma adesão e que dá ajuda com o cheiro e que ela recebe muito bem as cores. Ou seja, o seu vendedor, as casas que vendem produtos para você fazer vela, geralmente vão te indicar, tá? Alguma coisa. Aí, lógico que você tem que fazer pequenos testes. Então, eu recomendo você comprar pequenas quantidades, fazer os seus pequenos testes para saber qual que você gosta mais, tá? Então, é isso daí, pessoal. Vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, as ceras mais comuns que são usadas, porque é a cera de tudo, tá? A cera até de sebo de boi. Porque antigamente as pessoas tinham que se virar nos 30, né? Não tinha eletricidade. Então, vela era tipo, precisamos de vela para ter a noite. Não tinha eletricidade, imagina, não tinha telefone que a gente usa como tocha. Então, tinha que usar a vela. Então, eles tinham vela de tudo que é coisa. As mais finas, lógico, que eram velas de cera de abelha, né? Mas não era todo mundo que tinha essas condições. Então, geralmente, era parafina da mais ruim que tinha, que hoje em dia tem parafina muito boa. E tinha cera de sebo de boi também. A cera de sebo de boi, gente, dá pra fazer. Geralmente, você não acha pra comprar, tá? É quem mora na roça, coisa assim, que tem acesso a essas coisas. Não é uma coisa que é muito comercializada. Por quê? Porque fede, tá? Dá a luz, queima bem, mas fede. Então, não. Então, hoje em dia já não tem. Mas existe cera de tudo que é jeito e combinações diferentes. O que muitas pessoas que fazem vela em grande quantidade fazem, porque então, quando você for fazer em grande quantidade, você tem que visar o lucro, né? Então, você vai fazendo suas próprias misturas, porque às vezes fica mais barato. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma empresa lá, isso eu vi no YouTube, eu achei interessante. O que eles fazem, eles compram a cera de soja pura, porque é muito mais em conta, e eles misturam com a parafina. E eles fizeram os testes deles, e de acordo com eles, 70-30, 70% soja e 30% parafina, fazia uma queima muito estável, muito limpa, de acordo com eles. E eu testei aqui alguns anos atrás e realmente gostei muito. No entanto, com os cursos que eu fiz atualmente, porque eu fiz para poder passar o conhecimento, né? Então, eu comprei 2 cursos aí e um livro. Aí eu tava lá para mim poder, para não passar conhecimento ultrapassado, né, gente? E aí, o que que acontece? Eu vi que no Brasil, por exemplo, a cera de coco e a cera de soja, geralmente são 51% de cera de coco e cera de soja, e depois misturas de cera de arroz,
cera de palma, e uma que outra, tá? Então, nunca é 100%, você tem que fazer os seus testes. Quero te dizer uma coisa, e essa é minha opinião do fundo do coração. Façam seus pequenos testes, porque se uma pessoa tá te ensinando e tá te recomendando uma cera qualquer, e tá vendendo essa cera, pode ser que ela esteja puxando a sardinha pro lado dela, né? Então, tenha isso em mente quando for, e é sempre bom testar, tá? Teste, 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 até você conseguir uma coisa de padrão de qualidade boa, porque é uma indústria, assim como a do sabonete, uma indústria desgraçada, né, gente? Porque é muita concorrência. É assim, você começa a fazer vela, você vai ver que todo infeliz na sua cidade vai fazer vela, tá? Então, você tem que se destacar. E o seu preço tem que ser competitivo, então... É assim, tá? Se você tá se dando bem com vela e acha que eu só falei besteira, coloca aí nos comentários também, porque eu quero saber. Eu sou uma pessoa que me corrijo, tá? Quando eu faço besteira, eu gosto de me corrigir. Então, pessoal, é isso daí. Chegou. Chegou a menina aqui. Não sei o que você tá falando, filha. Então, é isso daí, pessoal. Obrigada por assistir. Tudo sobre, assim, tudo não, né? O principal sobre ceras vai estar aqui na descrição desse comentário, desse vídeo. Ah, outra coisa. A questão da cera também tem isso, tá? Ceras. A hora que ela vai derreter, ela tem uma temperatura que ela derrete. Cada uma tem uma. Se você deixar no fogo muito tempo, aquilo pega fogo, viu? Então, tem que tomar cuidado. Então, beleza. Decidi qual cera que eu quero, qual formato que eu quero. Então, o próximo passo é ir para que tipo de cera que eu quero. A definição das ceras vai estar nos comentários. Obrigada por assistir. Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.